Olá, gente, eu sou a professora Denise Pombal. Estou aqui hoje para dar algumas dicas para vocês sobre orações subordinadas substantivas. Bom, gente, nós temos 6 tipos de orações que são substantivas. A primeira delas é a oração subordinada substantiva do tipo subjetiva. Esta oração, ela se chama subjetiva porque ela tem valor de sujeito. Então, o que significa que na nossa oração principal, a gente não vai poder ter um sujeito. Vamos ver como? Eu digo assim: é preciso que estudes. Observe vocês que aqui eu não tenho sujeito. Eu não tenho sujeito em expressões do tipo é preciso, é necessário, é certo, ou verbos na terceira do singular como convém, como urge, certo? E eu digo, é preciso que estudes. Eu poderia transformar o seu estudo é preciso. Observem vocês que então a subjetiva nunca vai ter sujeito na oração principal. Uma outra dica também é a seguinte: ela sempre vai iniciar por conjunções do tipo integrantes, tá? As principais, gente, que mais aparecem, que vocês mais vão ver, é as que eu vou utilizar na minha aula de hoje, que é a conjunção que e a conjunção se. Então, recapitulando, a subjetiva é aquela que tem valor de sujeito. É preciso que estudes. O seu estudo é preciso. É necessário que ajudes. A sua ajuda é necessária. Observe, então, que a própria oração tem valor de sujeito, ou seja, ela é o sujeito. Sendo assim, na principal não teremos um sujeito, ok? Bom, a segunda oração que nós vamos trabalhar hoje é a oração chamada subordinada substantiva do tipo objetiva direta. Esta oração, como o nome já diz, ela tem um valor de objeto direto. E normalmente o verbinho que vai estar antes do que é a conjunção que introduz a oração subordinada substantiva, esse verbo ele vai ser um verbo transitivo direto. Observem só. Não sei se ele virá. Não sei, quem sabe, sabe algo. Não sei o que, né? Não pergunto com preposição se ele virá, tá? Observem que aqui tem sujeito, mesmo que seja um sujeito desinicial, eu. Eu não sei se ele virá. Eu não sei o que, quem sabe, sabe algo. E não tem também a preposição para indicar que não que é a objetiva indireta, que é a nossa próxima oração. Observem então agora que a objetiva indireta, que é a próxima oração, ela vai ter o valor de objeto indireto. Para isso, vocês já sabem que a gente vai ter que ter uma preposição ao lado do que, tá? Observem. Gosto de que me ajudes. Eu gosto, né? Eu gosto de quê? Olha a pergunta que eu faço. Eu faço a pergunta com a preposição. E aqui eu tenho um verbo. Por que é que eu estou frisando isso? Porque quando vocês estudarem a próxima, que é a completiva nominal, tá? Vocês vão verificar que a completiva nominal, ela também aparece com preposição. Com a diferença que a completiva nominal vem ao lado de um nome e não ao lado de um verbo. Então, quando eu tenho verbo com a preposição, objetiva é indireta. E nome com a preposição, completiva nominal. Vejam o exemplo da completiva nominal. Tenho necessidade de que me ajudes. Observem que tenho necessidade. Necessidade é um nome, não é um verbo.
Então, quando eu tenho nome com a preposição, e eu continuo a oração, eu tenho uma oração subordinada substantiva do tipo completiva nominal. Observem que se eu pegasse o nome necessidade e colocasse uma outra aqui em cima, do tipo, olha, necessito de que venhas. Observem vocês, o verbo necessitar aí, ele está conjugado. Não é nome, é verbo. Então, verbo com preposição. Objetiva, indireta. Nome, aqui eu tenho, o verbo aparece aqui, no começo. Tenho necessidade, tenho certeza, né? É nome, então o nome ao lado da preposição, completiva nominal, ok? Vamos então para a nossa quinta oração, que é a oração subordinada substantiva do tipo predicativa. É a nossa quinta oração, é a predicativa. Relembrando que a predicativa só pode ser aquela que venha depois de um verbo de ligação, não é? Porque o que é o predicativo do sujeito? Vamos lembrar? Quando eu digo assim, a vida é bela. Bela é um predicativo do sujeito porque é, na verdade, o quê? Uma característica do sujeito vida. E vem após um verbo de ligação. O mesmo vai acontecer com a nossa oração. Observe. A verdade é que ele está cansado. Muito bem, observem que a oração eu corto aqui. Na minha principal eu tenho o verbo de ligação que estará ao lado do quezinho. E essa oração aqui iniciada pelo que? Conjunção integrante, é uma oração subordinada substantiva do tipo predicativa. Então, ela tem todo um valor de predicativo. A verdade é que ele está cansado. Isso aqui tem o valor de predicativo, por isso é chamada de predicativa, ok? Vamos então para o nosso último exemplo, o nosso último tipo, que é a oração subordinada substantiva do tipo apositiva. A apositiva, o nome já diz. O que é um aposto? Quando eu digo, por exemplo, Machado de Assis, vírgula, um grande autor, vírgula, já faleceu, tá? Eu estou dando um aposto. Um aposto é algo que eu falo sobre alguma coisa que eu me referi antes. Então, observem. Eu digo assim, disso eu tenho certeza. Por exemplo, uma frase desse tipo, 2 pontos. Observem os 2 pontos. Que ele não virá. Observem que isso é um aposto do que eu disse anteriormente. Disso eu tenho certeza. Qual é a minha certeza? É o aposto que ele não virá. Ele também é caracterizado pelos 2 pontos. Tá? Na maioria das vezes, ou praticamente sempre, a gente encontra nas orações subordinadas substantivas apositivas os 2 pontos, né? E aqui eu tenho uma frase e a seguir eu terei o aposto dela, por isso ela se chama apositiva. Gente, espero ter ajudado. O meu e-mail é denise, com y, né, pombal, @yahoo.com.br. Caso vocês tenham alguma dúvida, escrevam para mim. Eu terei prazer em responder as perguntas de vocês. Até a próxima.